ponto, acho que o Mike Mentzer, cara, que defendia de tirar pausas do treinamento de uma maneira programada. Pô, treina 3 semanas e fica uma completamente off, cara. Tem alguns estudos que mostram hoje que talvez você ficar... teve um estudo, por exemplo, ele foi lá, o pessoal treinou 13 semanas, eles foram vendo como que a síntese proteica dessa pessoa ia sendo, desse grupo, na verdade. Então ela começava alta e com o passar das semanas ela reduzia e estabilizava. Então na 14ª semana eles tiraram, acho que 10 dias off, cara, e foi o suficiente para voltar a ter uma sinalização aumentada de síntese proteica. Acho que o Rocha tá fazendo isso com o Moraes, não, né, cara? Ele falou que a cada 5, 6 semanas, na quinta já tá chorado já, e na sexta... pausa. Então é algo que, pô, a ciência também parece estar validando, está investigando, está dando respaldo. Então, como eu falei, a ciência não está ali para falar que tudo que o bodybuilder faz é errado, mas sim para encontrar o que funciona e falar, ó, tem respaldo científico, continua fazendo, tá ótimo. É o famoso deload, né, que o pessoal... Não, isso não é deload. Deload é o... É, o deload... Você pode fazer na própria... Pode até treinar um pouco mais leve, né? Mais leve. O deload é quando você reduz a tua exigência de Esse treino. é o descanso total. O destreino, no caso, cara. Quando você fica totalmente off, ele tira 1 2 semanas de destreino, dependendo, cara. O deload, pô, você reduz o teu volume de treinamento, é um negócio interessante pra falar. O deload, cara, você tá lá treinando com 30 séries na semana, por exemplo. Então você vai entrar no deload, você vai reduzir essas séries pela metade ou até 1/3 do volume. Então você vai cortar para 15 ou 10 séries na semana e... isso já é o suficiente para manter a tua massa muscular. Em alguns casos, você até continua ganhando massa muscular, por mais que teve esse volume reduzido, mas já é o suficiente para permitir que toda a tua capacidade recuperativa ali fique a toda. Então, tua capacidade recuperativa vai permitir com que você se recupere 100%, dissipe aquela fadiga central que vinha sendo acumulada com o passar das semanas e resete para entrar num novo ciclo de treinamento. Ou é interessante também fazer um deload um pouquinho mais brusco, em vez de fazer para 15, faz para 10 mesmo. Para quê? Dessensibilizar você do volume de treinamento. Você estava com um volume muito alto, talvez trabalhando há muitas semanas. Então, reduz ali para o deload, faz 2 a 4 semanas com volume baixo. Daí, sim, você volta a progredir gradualmente o teu volume de treinamento, porque você ressensibilizou. Então, você progredir para 12, 15 séries, já vai fazer com que você volte a ter ganhos consideráveis, cara. E o que você acha de fazer esse deload na mesma semana? Por exemplo, o cara faz um ABC, ele faz um ABC porrada, dá um dia de descanso e um ABC mais leve. Pé no freio, mais pé no freio. Cara, é interessante, faz sentido, mas eu acredito que quanto mais sessões de treino você consegue ter no teu alto desempenho, cara, mais estímulos para hipertrofia você tem. Porque, pô, você faz metade da semana porrada, metade leve, metade porrada, metade leve. Então, você fez um bom estímulo de hipertrofia em metade dos seus treinos válidos, enquanto outra metade não. Sendo que, se você faz um deload ali de uma maneira, às vezes 1 semana, 2 semanas, de uma maneira mais programada, em vez de você fazer só metade dos seus treinos, talvez ali em 8 semanas, fez 2 de deload, então você teve uns 80% dos seus treinos. 6 tops e 2 mais do que 4 tops só. Sim, exatamente. Exatamente isso. Você teve mais um acúmulo de mais treinos eficientes que trazem hipertrofia. E falando em programação, como é que você trabalha com periodização do treino? Cara, periodização de treino. Que é um assunto muito amplo, dá pra fazer um podcast só disso. Isso é muito individual para cada. É um curso quase. Vai ser individual para cada um. Cara, você tem, assim, diretrizes do que fazer. O que eu acho interessante? Por exemplo, chegou um aluno novo para mim. Vamos começar ali o treino com volume mais baixo. Então você vai fazendo progressões graduais do volume de treinamento. O que a ciência defende? 20% das séries. Então começou com 10, a cada 6 semanas 12, depois 15, e vai fazendo 20% desse aumento gradual. Então dentro disso, faz uma primeira semana, eu gosto muito de periodização ondulatória. Eu faço ciclos ali de 6 semanas, ondulando certinho. Então faz 2 semanas de 8 a 12, uma semana de 6 a 8, mais 2 de 8 a 12, daí finaliza com uma de 12 a 15, por exemplo. Porque aqui já entra um pouco da minha experiência prática, cara. Eu vejo que quando eu faço muito tempo de uma pessoa, só porrada, cara, só semana de alta intensidade atrás de alta intensidade, começa a aparecer problema. Não teve nenhum artigo, algo assim que me apontou, mas, cara, foi relatos de alunos. Muitas semanas seguidas começa a ter dor articular, começa a reclamar do treinamento. Então, o que eu acho interessante? Você ter essas quebras. Então, fez o primeiro mesociclo com uma intensidade moderada, para entender onde você está pisando, para daí no próximo mesociclo ali, o próximo treino de 6 semanas, já posso puxar mais intensidade. Então, faz lá 2 semanas de intensidade alta, 2 moderada, 2 alta, 1 baixa, para daí resetar o corpo para o próximo treino que você vai fazer, cara. E o que eu acho interessante também é manter a base do seu treinamento. A única coisa que você vai mexer aqui na tua intensidade, em mais nada. Mexeu só na intensidade, para você poder avaliar como vai sendo o teu progresso, como vai sendo o seu ganho de rendimento. Porque, cara, o pessoal, como eu falei, se muda o treino toda hora, você não consegue melhorar o teu gesto motor. Mudar o treino toda hora é um erro, porque você não consegue progredir a carga como estava. Uma semana você faz supino reto no primeiro exercício, na outra supino inclinado, na outra declinado. Quando vai fazer supino reto, você não vai ter ideia de que carga você vai ter que colocar. Você perdeu toda essa janela adaptativa. Às vezes pode ir para mais, às vezes você estagna, porque para progredir as cargas, você tem que melhorar o gesto motor. Melhorar um gesto motor é repetir. Então você tem que manter essa base para
ter essa progressão de força, ter essa progressão de carga, para daí, em cima disso, avaliar, funcionou, esses exercícios aqui trouxeram a melhoria que eu precisava. Então, daí eu vou lá e defino se eu vou trocar esse exercício ou não, ou se eu mantenho. Então, vou mantendo aquela estrutura com base na resposta do aluno. Então, ali fez uma janela de treino moderada, uma janela pesada, depois posso voltar a fazer uma janela moderada, então eu posso manter o volume de treino por 6 ou 12 semanas, depende muito de como foi a resposta nesse primeiro ciclo, só que depois desse segundo treino com mais intensidade, eu começo a trabalhar com maiores aumentos de volume, porque eu uso o ganho de força para transferir para uma margem de repetições mais moderadas e assim ir progredindo a carga constantemente. Daí chegou num ponto ali que aquele volume não progredindo mais carga, tô muito cansado, não tô respondendo muito bem, daí a gente faz o quê? Daí faz aquele reset. Daí coloca um deload, daí pode colocar uma semana de alta intensidade para, fez deload, descansou, então vamos ganhar força. Ganhar força para transferir para outra fase de mais volume e assim vai jogando, cara. Sempre com base em como o indivíduo vai progredindo essa carga e como vai sendo a recuperação dele com o passar do tempo, cara. É uma ciência muito louca, né, a periodização. Cara, é aquilo, você tem que entender os conceitos, você tem que entender como manipular cada uma das variáveis, só que quando você coloca em jogo, você tem que analisar a resposta individual, para ver até onde vai o volume, quantas semanas você vai fazer com alta intensidade, se nesse cara você consegue trabalhar em alta intensidade, porque tem gente que não consegue trabalhar ali com intensidades altas, porque tem problemas articulares, tem limitações, então nesse indivíduo você fica ali mais moderado, uma vez ou outra sobe, mas fica ali respeitando o que ele pode fazer, que é o mais importante, e assim eu vou jogando, é como eu considero mais interessante para periodizar. E falando do ganho de força, é interessante lembrar, cara, eu até coloquei um gráfico ali de um outro estudo mostrando da influência do ganho de força na hipertrofia. Como que eles fizeram isso, cara? Não sei se ele vai querer colocar. Não, já vai jogando aí, Pedro, enquanto ele vai falando, deixa pra galera ver. É o último gráfico. É o único, são 3 gráficos, né? É o único que a gente não mostrou. É o único que não mostrou. Tô lendo o chat aqui, só tá curtindo o assunto. Que bom. Pode ir falando, que vai ter um delayzinho aqui. Então, qual que é a ideia? Eles testaram lá. Um grupo fez um treino só de hipertrofia por 8 semanas, ou seja, fez lá 10 séries de 8 a 12 por 8 semanas. O tanto de séries não lembro exatamente, mas esse foi o intuito do estudo. Outro grupo periodizou o treinamento e fez 3 semanas com treinamento de força e as outras 5 semanas fizeram um treinamento de hipertrofia. Então foram 3 semanas fazendo de 1 a 4 repetições, se eu não me engano. Esse aí, que é o gráfico da esquerda, é o estudo, a barra da esquerda é treino de hipertrofia, a barra da direita é força mais hipertrofia. Tá. Então o grupo de força fez 3 semanas de 1 a 4, mais 5 semanas de 8 a 12. Cara, e o que aconteceu? Esse grupo que colocou um bloco de força no começo do estudo, cara, ele teve um resultado de hipertrofia muito maior do que o grupo que fez 8 semanas com treino de hipertrofia, cara, de 8 a 12. E além disso, o ganho de a hipertrofia foi muito maior e o ganho de força também foi muito maior desse grupo que fez primeiro bloco de força, depois de hipertrofia. E o que eles viram, assim, no volume de treinamento geral? Quando os dois estavam no bloco de hipertrofia, a força que o grupo de força ganhou antes fez com que eles trabalhassem com volume de treinamento, um volume de carga maior no bloco de hipertrofia. Então ele ficou com um volume total um pouquinho aumentado. E isso fez com que eles tivessem um resultado melhor, cara. Então isso aí é importante, para mostrar tanto a importância do ganho de força, da progressão de carga no médio e longo prazo para a hipertrofia, quanto é importante para mostrar a importância de uma periodização de treinamento, de você saber jogar com os blocos de intensidade, de volume. É fundamental, cara. Não, muito foda.